família encarando, eu espero que vocês estejam preparados para nós entrarmos em mais um assunto polêmico. Aliás, essa foi a semana da polêmica, diga-se de passagem. Hoje eu trago para vocês um assunto que traz muita discussão, a pergunta que não quer calar. Aliens são demônios? Ou será que os demônios é que são aliens? Será que houve relações humanas sexuais entre humanos e demônios? Se sim, onde será que estão essas provas? Vamos ver alguns indícios juntos e tirarmos as nossas próprias conclusões dos fatos. Ponha mais uma banana nesse cuscuz. E eu dou início ao nosso quadro A Hora da Meia-Noite. Já é uma realidade para muitos de nós hoje em dia, que por trás dos nossos governantes existem famílias que controlam tudo por trás das sombras. Acredita-se que essas pessoas sigam ordem de seres considerados como demônios por alguns, enquanto outros acham que na verdade são seres vindos de outros planetas, até a nossa querida Terra. Cada dia mais a ideia que era simplesmente uma teoria ou ficção está se tornando uma realidade, pois com o avanço da informação através da internet e pelas mídias sociais, as evidências antes isoladas que aconteciam por diversas partes do planeta agora estão sendo compartilhadas em uma verdadeira troca de informações. Desenhos antigos como esses daqui, por exemplo, no mínimo nos deixa a pergunta: o que nossos antepassados tentavam nos alertar através de seus desenhos? O que eram esses deuses que eles desenhavam e cultuavam? Será que era apenas fantasia da cabeça deles? Todas as coisas magníficas que eles construíram por todo o mundo, megas estruturas que mesmo hoje com toda a tecnologia seria muito difícil reproduzir, sem falar que mesmo assim seria absurdamente cara. Como se explica essas coisas? Como podem os antigos terem feito essas maravilhas? A maioria deles atribuiu toda a glória dessas construções aos seus deuses. Deuses esses que saíam de seus mundos e tinham relações diretas com mulheres humanas. Desses relacionamentos, os filhos nascidos eram considerados semideuses e eram adorados e governavam o mundo por diversas regiões do nosso planeta. A Bíblia hoje está sendo estudada por muitos com outros olhos, pois acredita-se que ela não seja apenas um livro de fé, mas um verdadeiro dossiê de relatos reais com essas criaturas. E acredita-se que um deles está em Gênesis 6:2, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eram formosas, e tomaram para si as mulheres de todas as que escolheram. Alguns defensores da teoria entendem que esse versículo quer dizer, quando fala filhos de Deus, que se trata dos anjos caídos, aqueles que seguiram a Satanás em rebelião contra Deus. Quando fala as filhas, entende-se que sejam mulheres, as nossas mulheres. Se nós concordarmos com essa interpretação dos estudiosos do assunto, podemos entender que eles são os Néfilins, descritos na Bíblia como espécie humana híbridos, derivados de anjos caídos que se relacionaram com mulheres. Mesmo para aquela pessoa que tem uma visão mais espiritual da coisa, não dá para negar que na Bíblia, por diversas vezes, os anjos se fazem homens para transmitir alguma mensagem a uma pessoa. Isso acontece em Sodoma e Gomorra, com Tobias, entre outros. Então, se os anjos de luz que servem a Deus podem fazer isso, então não é difícil imaginar que o outro lado, do Xexelento, também possa fazer o mesmo. E escroto como ele é, pode ter metido a bimba pra cima e ter feito os vários filhos por esse mundo. A pergunta que se deve fazer agora: se isso realmente aconteceu, como seriam os frutos dessa união? Nasceriam humanos normais como eu e você? Ou será que seria possível detectar alguma diferença física entre eles e nós? Bom, em diversos povos pela Terra, nos tempos antigos e também na Bíblia, há relato de criaturas humanoides, gigantes, répteis, pessoas com 6 dedos, cobertos por pelos, humanoides. Esaú, por exemplo, causa muita polêmica na Bíblia para aqueles que a estudam profundamente. Eles acusam Deus de ser um ditador pela seguinte afirmação em Romanos: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ele: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Explicando aqui de maneira simples, quer dizer que o Criador decreta que antes do nascimento dos gêmeos, para a finalização do seu propósito quanto à eleição, amou Jacó, porém odiou Esaú. Isso quer dizer que o cara, antes de nascer, antes de fazer alguma coisa boa ou ruim, ele já foi jogado para escanteio, estando ainda no ventre da mãe. Aí vem o questionamento: se Deus é justo, poderia ele agir assim porque sabe bem o que o homem vai fazer antes mesmo que ele o faça? Se essa for a resposta correta, por que não fez isso com outros citados na Bíblia, que também iriam decepcioná-lo mais para frente? A resposta que Deus deu deixa muitos que não conseguem entender ainda mais insatisfeitos. Ele fala dessa maneira: há injustiça na minha parte, não terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Romanos 9, 11 e 14. Ele ainda arremata: quem somos nós para discutir com ele? Quem poderia resistir à sua vontade?
Pode o objeto discutir com o construtor? Romanos 9, 19 e 21. Isso deixa muita gente revoltada, mas é claro que existe um porquê para isso. É muito provável que quando os gêmeos tenham nascido, um deles tenha sido contagiado ou afetado de alguma maneira por um gene de um possível cruzamento de humanos com o exército do céu, talvez transmitido por algum membro da sua família em algum relacionamento antepassado. Isso é conhecido como herança genética. Eu ouvi falar disso pela primeira vez no anime de Yu Yu Hakusho. Atavismo são genes de uma pessoa que não passam para um descendente imediato, mas para um descendente remoto, que é o neto. Os genes especiais, transmitidos para dezenas de gerações seguintes, são hereditários de clã maligno. Essa parte do anime é muito interessante, porque o artista escolheu justamente a forma da pirâmide para representar o que estava acontecendo. Além disso, fica um brilho que parece mais um olho no centro da imagem. Mesmo assim, Yu Yu Hakusho não deixa de ser um anime fantástico, e seria uma boa explicação para Deus rejeitar o que seria uma abominação aos seus olhos, pois nesse caso se trata de uma herança genética. Outro fato bem incomum é que essas raças diferentes são sempre marcadas por extrema crueldade. Eles foram sempre perseguidos pela história, como se pode ver em diversos relatos nas mais diferentes culturas. Exemplo, essas imagens. A própria ciência afirma que o Homo sapiens saiu sobre outra espécie de humanos, os Neandertais, mas a verdade é que essa teoria da evolução já caiu por terra há muito tempo. Já foi encontrado esqueletos humanos com a forma que temos hoje, tão antigos como os dessas espécimes. Até mesmo os dinossauros não são tão antigos como se dizem, como já mostrei em vídeo há tempos atrás no nosso canal 1. Infelizmente foi censurado. Essas evoluções que eles tentam empurrar em nossa garganta é uma grande de uma mentira. Essas espécies que você está vendo nunca foram nós, e jamais poderiam ser os seres humanos. Na verdade, se tratam dos filhos dos anjos caídos, extintos do mundo há muito tempo atrás. Verdadeiras aberrações genéticas. Muitos acreditam que ainda hoje os traços dessas pessoas ainda existem. A ciência considera que não passa de anomalias genéticas, mas para outros são provas de que toda essa história é de fato uma realidade. Ela apenas foi ocultada e disfarçada com nomes diferentes para despistar os despertos. Por exemplo, o que era chamado de gigantismo, hoje é chamado de acromegália. Este ucraniano, por exemplo, mede 2,57 m de altura. Se a teoria estiver certa, ele poderia ter traços de cruzamento entre humanos e anjos caídos no seu DNA. Assim, igualmente com quem nasce com 6 dedos, que hoje é chamado de polidáctilo. Existe também uma anomalia corporal onde a pessoa fica coberta de pelos, o que a ciência chama de hipertricose. Seguindo a teoria, neste caso seria indício de que a pessoa poderia ser descendente de um pé grande. Uma criatura que já foi avistada por diversas pessoas, geralmente em áreas montanhosas com floresta ao redor. As imagens que eu vou exibir para vocês foram gravadas nos Estados Unidos. Para mim isso parece mais um fake, mas tem gente que acredita ser real. Rick, I'm going back to the camp. Se de fato tudo isso não for obra da maconha no cérebro de quem criou isso, todas essas anomalias genéticas não seriam mais do que sinais que sobreviveram no DNA de alguns, cujas famílias tiveram relações diretas com os anjos caídos com humanos. Isso seria os últimos sinais das espécimes estranhas que já andaram aos montes do nosso mundo. Isso também explicaria o porquê de Deus dar ordem do extermínio de alguns povos no Velho Testamento, mandando matar inclusive até os animais, crianças de colo e de peito. Talvez não se tratasse de seres humanos normais, eles fossem uma raça mais agressiva e mais difícil de se corrigirem, talvez até por ter menos inteligência do que nós. Neste caso também ficaria mais difícil que os avistamentos dos aliens fossem de fato seres espaciais como muitos acreditam, pois ninguém nega o fato que há grandes possibilidades de existirem seres como nós ou muito mais inteligentes vivendo em algum lugar no espaço. As chances são muito grandes. Existem mais estrelas do que grãos de areias no mar. É uma coisa imensa. E se você parar para analisar e acreditar que no meio de tudo isso, tudo que existe somos nós, como alguns já disseram, eu acredito que pensar assim é subestimar a criatividade do nosso Deus. Agora, se você pegar os relatos de pessoas que se dizem abduzidas e compará-las com relatos de possessão demoníaca, você vai ver uma enorme semelhança. Existem pessoas que dizem que não viu seres de carne e osso, mas sim seres de luz. Os próprios discos voadores, como mostrei no meu vídeo, conspiratos, também não são objetos físicos. Muitas vezes eles se partem e atravessam objetos como se não estivessem realmente ali fisicamente. Eles se movimentam de forma muito estranha, muitas vezes parando instantaneamente sem efeito nenhum da matéria. Todos os cientistas e analistas que analisaram imagens de OVNIs
são unânimes em afirmar que é impossível que algum objeto possa se mover daquela forma, por mais evoluída que seja a tecnologia deles. Outra coisa que não bate é que esses seres não parecem ter um objetivo. Eles fazem coisas loucas como roubar objetos e matar animais sem sentido nenhum. E outra coisa que não deve deixar de ser mencionada é que muitos abduzidos dizem terem sido abusados sexualmente. Aí vem outra pergunta: por que porra alguém cruzaria o espaço para enfiar o dedo na bunda de alguém? Fica aí a pergunta. Mas se, como muitos de nós acreditam, se trata realmente de demônios pervertendo as pessoas, isso explicaria o fato de seitas como os Illuminati fazerem sacrifícios para alcançarem seus objetivos. Se fossem realmente seres de outro planeta como alguns acreditam, não teria necessidade nenhuma de fazer sacrifícios de sangue, muitas vezes necessitando do sacrifício do próprio filho, como mostrei no vídeo Marcha para Satanás. Sabe-se que os demônios se encontram debilitados e enfraquecidos sem poder fazer muita coisa. Eu acredito que em algum lugar na história, que talvez tenha se perdido da Bíblia, propositalmente ou acidentalmente, eu não sei, mas deve ter tido algum momento onde Deus baniu esses seres que andavam como homens no planeta. Talvez o sumiço deles da face da Terra tenha sido o resultado do exílio no inferno por muito tempo. Eu não posso afirmar de certeza, mas se imagina que os sacrifícios de sangue sejam altamente nutritivos para esses seres do submundo, sendo uma grande fonte de energia vital. E através dela, e só com ela, o nosso sangue, eles sejam capazes de realizar suas obras malignas. Se você parar para analisar a coisa por esse lado, você vai ver que em todos os lugares do mundo, existe ou existiu algum povo ou civilização ou tribo que falava de alguma entidade que pede um sacrifício de sangue. Talvez tudo não passe de uma bela viagem fantasiosa de pessoas que têm imaginação fértil, mas não dá para negar que também faz muito sentido. Eu quero saber a sua opinião e o que você acha de tudo isso, porque as entidades malignas pedem sacrifício de sangue, apenas por prazer, ou de fato isso dê algum tipo de poder ou até mesmo vida a elas. Me diga também o que você acha da teoria dos sinais genéticos do Exército do Céu. Nosso vídeo acaba aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos encontraremos de novo no meio da semana com mais um vídeo fantástico para vocês. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural.